As 7 máximas universais da boa condição penitenciária. Visto na aula passada que a prisão fracassa, né, tenta se reformar ela, né? Quem acredita que o fracasso dela é simples por uma questão técnica ou alguma coisa, né? Muitas pessoas acreditam que é isso, que ela não estaria fadada ao fracasso, mas é porque ela não foi implementada corretamente, né? Uma crítica muito utilizada para várias coisas que estão de fato fadadas ao fracasso. Então, ao longo da história, né, Foucault, que pesquisou muito, ele vai encontrar 7 máximas penitenciárias da boa condição penitenciária, né? 7 máximas daquilo que seria a maneira que a gente poderia, então, pelo menos de acordo com as pessoas que pensam a respeito, né, as maneiras pelas quais a gente poderia ter melhores prisões. Então, a primeira, a detenção penal deve, então, ter por função essencial a transformação do comportamento do indivíduo. O Foucault vai chamar isso de princípio de correção. Então, a gente deve insistir, né, que o indivíduo seja corrigido ao entrar na prisão. Segunda máxima, os detentos devem ser isolados ou pelo menos repartidos de acordo com a gravidade penal de seu ato, mas principalmente segundo sua idade, suas disposições, as técnicas de correção que se pretende utilizar para com eles, as fases de sua transformação. Esse é o princípio de classificação, tá? Não faz sentido que as pessoas, o cara que furtou e o cara que assassinou ou o cara que estuprou sejam colocados na mesma condição. Não faz sentido que pessoas de idade completamente diferentes, né, um juvenil ou um adulto, sejam colocadas na mesma condição. Enfim, cria-se a ideia de que a gente deve classificar os indivíduos e prendê-los de maneira diferente. Isso ajudaria a prisão a funcionar. Terceiro, então, as penas, cujo desenrolar deve poder ser modificado segundo a individualidade dos detentos, os resultados obtidos, os progressos ou as recaídas. Foucault vai chamar isso de princípio da modulação das penas. Cada detento, além de ser alguém que cometeu uma infração, é um indivíduo. Então, conforme esse indivíduo, né, tem sua personalidade, tem o seu comportamento, tem os atos que cometeu, tem os atos que comete dentro da prisão, então ele deve ser modulado de acordo com isso, né? Não devemos tratar os detentos que são diferentes de maneira igual. Alguns vão estar mais propensos a receber, né, alguns benefícios, outros vão precisar de mais violência ou mais disciplina, ou qualquer que seja a ferramenta que você acha que vai ser funcional. Quarto, o trabalho deve ser uma das peças essenciais da transformação e da socialização progressiva dos detentos. Foucault vai chamar isso de princípio do trabalho como obrigação e como direito, né? A gente ouve muito, teria que botar os detentos para trabalhar, eles têm que trabalhar para produzir, e daí eles vão, com uma moral do trabalho, eles vão se ressocializar, ou sei lá o que, ou pelo menos não vão dar despesa para o Estado, né? O trabalho, a ideia de que o trabalho vai ter alguma função benéfica dentro de uma prisão. Quinto, a educação do detento é, por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento. Foucault vai chamar isso de princípio da educação penitenciária. A ideia de que dentro de uma prisão você dá educação, isso vai ser bom tanto para o detento quanto para a sociedade. É uma ideia bastante razoável, né? Vamos entender, vamos aproveitar essa ideia bastante razoável, que o que Foucault está fazendo aqui é mostrando, né, os melhores princípios, os princípios mais constantes na história daqueles que estudam o tema, de como a gente poderia reformar a prisão. 6. O regime da prisão deve ser, pelo menos em parte, controlado e assumido por um pessoal especializado que possua as capacidades morais e técnicas de zelar pela boa formação dos indivíduos. Foucault vai chamar isso de princípio do controle técnico da detenção. Quer dizer, né, não pode ser qualquer um que vai estar na prisão, cuidando da prisão, né, os guardas, diretores, etc., mas pessoas especializadas que vão ter estudo e preparação para isso. Sétimo e último, o encarceramento deve ser acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação definitiva do antigo detento. Seria necessário não só vigiá-lo à sua saída da prisão. Foucault vai chamar isso de princípio das instituições anexas, né? Não só enquanto está na prisão, mas no momento que o indivíduo sai, ele ainda vai ter que ser vigiado, né? Se ele não vai cometer o crime, se ele vai ser reinserido, etc., né? A gente tem aqui princípios bastante razoáveis, tá? Foucault não vai ser uma crítica a esses princípios, Foucault não vai tentar refutá-los, ele está simplesmente apontando esses princípios e o que ele vai dizer, né? Palavra por palavra, de um século a outro, as mesmas proposições fundamentais se repetem.
e são dadas a cada vez como a formulação enfim obtida, enfim aceita, de uma reforma até então sempre fracassada. Então, assim, tudo isso que foi falado aqui, né, por que é importante? Porque muitas vezes, vocês vão ver no dia a dia as pessoas falando isso como se estivessem inventando a roda, né? Colocar detento para trabalhar, educar detento, blá blá blá, etc. E isso não funciona, né, de modo geral, pelo menos nas sociedades carcerárias. Quanto mais disciplinar e mais carcerária uma sociedade, mais isso fracassa, né? Na verdade, chega a ser um momento que nem tenta-se, na verdade, fazer muito dessas medidas, tá? A grande questão é que a prisão fracassa de qualquer jeito, ainda quando bem intencionada, ainda bem, né? Quando eu falo prisão, não estou dizendo que, né, prender ou não prender, eu estou dizendo a prisão enquanto sistema, enquanto medida punitiva, o complexo carcerário, tá? A generalização da prisão. É preciso ficar claro que Vigiar e Punir é uma obra sobre a generalização da prisão e não da prisão como algo isolado, como um tipo de punição que poderia existir em alguns contextos específicos para alguns crimes específicos, tá? Então, é um fracasso, ainda quando, né, tem-se aí até princípios razoáveis sobre como reformar a prisão, nunca acontece de forma completa e funcional e eficaz a reforma punitiva, né? A prisão nunca entrega para as sociedades indivíduos melhores e paz, enfim, tudo aquilo que a gente gostaria que entregasse, tá? Então, isso precisa ficar claro para a gente que possa seguir adiante, que a gente vai falar na próxima aula sobre esse fracasso da prisão. Então é isso, pessoal, uma aulinha mais curta hoje, né? Mais organizada, porque tá bem delineado, né, no livro esses princípios. Espero que tenham gostado e boa noite.